partir, sem deixar nada de mim, fiquem ao menos a sorrir as quadras do meu jardim. Esta força que me vem, aos magotes sem pensar, devo à falecida mãe que foi mártir por mar. A doença traiçoeira que feriu o seu viver, fez cair em minha beira este fogo de escrever. Em casa da Senhora Rosa, vou perguntar, nasceu na década de 60 ou 70? 60. Portanto, para já, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia a quem nos está a ver. Estou muito grata ao senhor por me ter feito o convite e por aparecer na minha casa, que as minhas portas estão sempre abertas a quem quiser aparecer. Nasci realmente na década de 60, propriamente em 64. E a partir daí foi sempre tentar seguir na vida conforme as coisas... E é natural da Serreta? Sou natural da Serreta, com muito orgulho, e agora estou a morar em São Carlos, fruto de uma mudança que foi necessária, para ficar mais perto do meu local de trabalho. A sua infância da Serreta foi a escola primária? Sim, a escola primária, e portanto, na altura havia mais uma rigidez no ensino. Fui muito educadinha para me portar bem, claro, e levava aquilo muito a peito. Levava muito a peito, se bem que nunca gostei muito da escola, para ser sincera. Eu não gostava da escola porque via acontecer muitos, às vezes, professores um bocadinho zangados quando a gente tinha erros, e então eu, por uma questão de não levar reguadas, fui-me portando sempre muito bem. E daí que é raro ter um erro na escrita. A sua infância, como todas, também brincava, mas a sua mãe ensinou a trabalhos de casa ou não? Sim. Eu era tida e achada, principalmente também meu pai, procurava muito para ajudar na terra, porque ele trabalhava na base, era carpinteiro, pedreiro e fazia tudo. Mas trabalhava na base, e então quando tinha os fins de semana, ou quando chegava a casa já tarde, às vezes da noite, é que tinha muito trabalho para fazer nas terras, e então levava a Rosa Maria para ir à frente da vaquinha, para fazer aqueles regos para o milho, para a batata, para passar a sachadeira, E então eu lá ia à Rosa Maria. Mas a Rosa era filha única? Não, tem uma irmã. Tem mais uma irmã, que é a Marta Silva, mas era mais novinha que eu, e portanto eu é que andava mais nessas funções. Depois, graúda, não é? Resolve a escrita em termos de poesia. A escrita, isso foi muito mais tarde. Foi depois de minha mãe partir. Minha mãe partiu em outubro de 2003. E eu comecei a escrever em maio de 2004, em virtude da minha irmã ter uma coroação. Portanto, tinha uma coroação, tinha que fazer uma função, não sei o quê, e nessa altura convidaram o tio João Anjo para fazer o pezinho. Chama-se na Serreta a Briança. É a Briança, então o tio João Anjo foi convidado, e mais o senhor da Serreta, o Manuel Simões, o antigo já falecido Palito, que era conhecido por Palito, o José Gabriel, e era o senhor também o Iduíno. O Barbeiro não havia na altura, o Barbeiro ainda não cantava? O Barbeiro já tinha falecido nessa altura. Já tinha falecido o Barbeiro. Resultado, a Rosa Maria foi na Briança, mas já tinha começado a fazer umas escritas, assim, umas coisas singelas. Mas eu ia na Briança e já com aquele sentido de... Estava a responder aos cantadores, eles faziam as cantigas e eu cá no interior já ia respondendo a eles cá à minha maneira. E foi tanto que quando chegaram à casa da minha irmã, a terminar a Briança, teve o tal primo, o Palito, que disse qualquer coisa sobre mim. Lembrou que eu também era da família. E então o tio João Anjo, que não conhecia de parte nenhuma, fez uma cantiga. E eu fiquei com aquilo no sentido, fiquei tão contente dele, com aqueles olhinhos que ele tinha, muito miudinhos, azuis, muito sorridentes. E eu fiquei consolada com aquilo, pronto, nunca mais esqueci aquilo. Daí para a frente, foi andando, quando me envolvi mais nestas coisas, graças ao seu Luís Bertão, que é aqui de São Carlos, e que
e graças ao livro da Trulu e de Charrua, que foi lançado pelo seu Mário Costa, quando eu vi esse livro, eu aí é que me deu sabe aquela coisa que parece assim, aquele piquezinho. Um piquezinho, foi como se tocassem no meu botão interior e eu larguei-me à pesquisa de quem era esse Sr. Mário Costa e o Sr. Luís Portão, que na altura eu nem sequer tinha falado nunca com o Sr. Luís Portão, para que se note, que ele agora é chamado comendador aqui e tem na sua casa uma espécie de museu dos cantadores, que ele convidava, agora já não pode tanto, mas convidava os cantadores para irem lá no dia do Pezinho de São Carlos, todos iam lá numa quinta-feira. E teve um dia que ele me chamou lá, convidou, e eu fui. Ia muito a medo, senhor, e nesse dia eu é que sei os nervos que ele levava, porque eu estava com aquele receio, vou, não vou, abre a boca, não abre a boca, sabe aquelas coisas que a gente... Nisto, eu fui, senhor, eu fui tão bem tratada, tão acarinhada, que eu aventurei-me a dizer uma cantiquinha. Ficou tudo a olhar, tudo a dizer quem era aquela mulher que estava aqui. Olha, a partir daí, foi um nunca mais parar, foi um conhecer este, conhecer aquele, conhecer mais cantadores, conhecer mais... E fui andando, cheguei a ir fazer um pezinho do Sr. Vítor Santos aqui na Terra Chão. Já fui fazer umas cantiguinhas para a Vila Nova, fui para a Ribeirinha, para um café que tem ali que se chama que é o Texas, na Serra da Ribeirinha, um senhor, acho que é o Roberto. Olha, eu fui fazendo assim umas coisas portas para dentro, senhor, eu ia pondo um bocadinho do meu... Cheguei a ter momentos de pura magia que disse assim, como é que eu fui capaz de me safar nisto? Olha, fui andando, até que fui colecionando todas as coisinhas que eu ia escrevendo, porque qualquer coisa me fazia rimar, qualquer coisa era motivo para eu fazer uma quadra. Bastava ver às vezes uma imagem no computador ou na internet e aquilo dava pano para mangas. Olha lá, então resolvi, fui colecionando até que apareceu a hipótese de eu colecionar um livro em homenagem. O que é que me lembrou? Uma homenagem à Serreta, uma homenagem à Senhora dos Milagres e uma homenagem à minha mãe falecida, que sempre me disse assim: ai, tu fala da Serreta, tu fala da Senhora dos Milagres, tu liga para fulano, liga para cigano para eles virem à Serreta na segunda-feira, não sei o quê. E ela trava-me um juízo, quando eu estava em casa ainda solteira, ela trava-me um juízo quando chegava à altura da festa da Santa, porque a minha mãe foi sempre doente. Eu conheci a minha mãe pouco tempo saudável. E quando tinha 12 anos já comecei a trabalhar forte e feio. Porque ela tinha esclerose múltipla. É uma doença complicada e que chegou ao ponto que ela não podia fazer nada. Era sentada numa cadeira e ia comandar o que a gente tinha que fazer. E então, com isto eu queria dizer que ela nunca se cansava de dizer ai, a Serreta, ai, Nossa Senhora. E ela queria que eu fosse mais interventiva, só que eu tinha vergonha, era acanhada na altura, muito acanhada. E disse, mãe, ninguém me conhece, nem me vou meter por essas vias. Olha, mas depois dela morrer, senhor, deu-me aquela genica, aquele toque, a lembrar-me principalmente a lembrar-me de coisas que ela me falava e que tinha um amor verdadeiro, um gosto natural. Por exemplo, a Filarmónica, onde o seu pai tocou, o pai da minha mãe tocou, e agora agora tem os netos a tocar na Filarmónica, que são os meus filhos. E já tem uma neta que mal ouve a música, fica quietinha a ouvir aquela música, a ouvir aquela melodia, e já começa a entoar-se toda para aquela melodia. Portanto, isto está tudo numa sequência, porque esta nossa ilha é tudo uma sequência de festa, é tudo uma sequência de desenvolvimento popular, é tudo uma sequência de fantasia, e pronto, envolvi-me nisso com alma e coração até os dias de hoje. Tocou num ponto, foi a minha mãe. A tua mãe foi o teu braço direito, ela te inspirou em muita coisa? Olha, senhora, eu com a minha mãe muitas vezes não fui a melhor filha. Não fui a melhor filha e também talvez já não tenha sido, no fundo, a educação antigamente era muito rígida. Não havia hipótese da gente fugir muito àquelas regras, a gente tinha que seguir aquilo com preceito e muitas vezes já revoltava-me interiormente.
e não dava aso a responder à minha mãe. Não respondia ao meu pai, Deus me livre, se eu respondesse ao meu pai alguma coisa, porque ele era uma pessoa muito ríspida e fazia Tinha a mão pesada. a mão pesada e tinha medo dele, eu tinha medo e respeitava muito, mas também tinha o receio de apanhar algum toque. Porque naquele tempo não é como agora, assim, agora se dá um toque numa pessoa vai quase preso, mas naquele tempo não. Naquele tempo a gente aprendia. Também era a força de sentirmos na pele o que era para bem e o que era para mal. A gente, se procedesse mal, sentia na pele. Não tinha que sentir na pele. Mas, de uma certa forma, tinha vantagens, porque a educação era outra. Era outra, mas também, pronto, não havia aquele afeto. Havia muita falta dos afetos. Havia uma falta, porque havia um tabu entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha. Mesmo Olha, assim, é maior o tabu entre o pai e o filho. eu posso dizer que eu posso contar os beijinhos e os abraços que eu dei neles. Foi quando me casei, é que foi assim mais um soltar de afetos, aquela transição para a fase adulta, que já tinha como que, a partir dos 18 anos, eu já pensava que era dona de mim. Mas não, havia ainda umas coisas que eu conseguia. Eu não fazia a meus pais, não dizia todas as conversas aos meus pais, não. Eu tinha que pensar bem nas conversas que eu ia ter com os meus pais. Que era para ter havia ali um travãozinho. Hoje em dia não, toda a gente fala à vontade, até é bom, eu concordo que haja maior abertura entre pais e filhos, porque o mal deste mundo é a gente fechar-se. É não haver diálogo. Não haver diálogo. E cada um a fazer. Está tornado assim, senhor. Cada um faz o que quer e entende. Eu às vezes penso que é assim, cada um faz o que quer e entende, se não houver uma certa regra, este mundo está perdido, não sei. Com a sua mãe, o que é que aprendeu, ou que gostava de ter aprendido e que deixou aprender? Hoje voltasse atrás e explorar mais a tua mãe e o teu pai para saber mais se hoje do voltasse passado? atrás, eu tinha tomado nota de tudo o que minha mãe estava a contar. Porque ela contava muitas coisas dos antigos, muitas coisas da família, e eu, eu via aquilo e esqueci-me. Há coisas que eu tenho pena de não ter escrito. Não havia estes gravadores, não havia estas tecnologias, a gente pode pegar numa caneta para escrever o que a pessoa estava a dizer, é impensável. Havia esses senhores que às vezes vinham gravar as cantorias, por exemplo, vinham para aí abaixo da América, traziam um gravador. Eu lembro-me do Sr. Blum, que vinha com gravadores para gravar. Isto hoje em dia, se a gente apanhasse isso, olha, por exemplo, eu era vizinha do barbeiro da Serreta e eu não tenho nada dele, não sei, cantigas dele, deve haver alguém que tenha gravado. Eu acho que já tem algumas dele. Mas é tal coisa, eu era vizinha dele e hoje eu não sei bem o que é que ele cantava, porque eu nessa altura eu não andava nas cantorias. Cá nada, nessa altura eu não queria saber lá disso. Também há uma coisa, há idades para tudo. Há a idade de brincar, há a idade de estudar, há a idade de se dedicar a algo mas precisa ter vocação. E precisa ter um dom, que não é toda a gente que vai meter agora. Há muita gente que depois de. Eu tenho para mim que há muita gente que depois que me viu nestas lides de coisa deve estar inquieta para aparecer. E diz assim, como ela também faço ao melhor. Mas o que é que acontece? Ainda tenho uma reserva muito grande, porque a cantoria, toda a vida se vê que a cantoria é dedicada mais ao sexo masculino. Os homens é que vão ali, as pessoas estão habituadas a ver as cantorias e tudo mais com o sexo masculino. Mas porque estamos numa tal de igualdade de género, porque é que não há de haver mulheres também a aparecer na cantoria? Era giro, senhor. Até porque, se reparares, as nossas danças do Carnaval, elas começam a brilhar mais. Há uma coisa que eu sou contra, mas é eu que sou contra. Elas começam a brilhar mais quando a mulher entra na cena. Eu sou contra deixar aquilo que é genuinamente nosso. É muito instrumental, não de corda, muito instrumental, muito alto, e a voz dos dançarinos e do mais baixa, eles cobrem a voz da pessoa, fica a saber quem é. E o pior do que isso deixou de ter a rima, e hoje até é uma peça de teatro popular com palavras soltas. Pois acho. O senhor falou numa coisa boa. O senhor falou na voz. A questão da voz. E já não pus por terra dentro também, já não aceitei alguns convites que no passado ficaram para trás. Porquê? Porque a voz também não me ajuda muito. As minhas cordas vocais às vezes nem sempre me facilitam a vida.
ainda hoje eu estava a pensar, a minha voz, os meus cantares, as minhas vozes vai no teclado. Os dedos a cantar no teclado, eu só não queria saber a velocidade que eles vão às vezes a cantar. Porque eu ouço uma cantoria, eu ouço uma coisa e aquilo começa-me a ferver cá dentro e eu no teclado e aquilo sai-me coisa. Mas já às vezes experimento a cantar com a minha voz e já percebi que não sou uma pessoa assim muito afinada. Mas interessava-me mais, senhor, saber. Era, por exemplo, haver um confronto entre mulheres numa cantoria. Eu tive o gosto de cantar. Também foi em São Carlos, pela festa de São Carlos, do Império São Carlos. Tive o gosto de cantar com a Maria Clara. Na altura, estava tudo ansioso para ver estas duas mulheres. Acontece que, daquela coisa de criaram à volta daquilo uma curiosidade tal que no dia não foi talvez uma cantoria não foi uma cantoria daquelas acirradas, nem de foi maltratar ninguém, não foi nada disso. Mas quer dizer, eu acho que a cantoria, o povo gosta é daquela rixa, é daquela... É uma pimentazinha. É uma pimentazinha, é o povo a rir, é fazer o povo rir, tudo bem. Mas é assim, também há que ver que com a mulher há uma certa, uma cantoria mais melodiosa, mais harmoniosa, e não quer dizer que seja a pancadaria, podem até tirar ali os tais ramos de poesia, que a mulher vai deixando à medida que vai dando à outra que está ao lado. Mas é assim, tudo isto é sonhos, tudo isto para chegar à realidade há que dar muitos passos, e já não vou para nova, portanto, como o meu trabalho exige muito da minha memória e muito da minha mente, eu também já vou falhando algumas coisas. Mas o maior prazer que eu tenho, senhor, é de poder deixar um legado, quem quiser procurar por ele, está nesses canais todos da internet, está num blog que eu tenho, e está também no Facebook, o que eu vou fazendo, criações que eu vou fazendo, tenho pelas paredes, tenho manuscritos, é que nem por isso. Manuscritos, pego numa caneta e já não sei escrever. Agora, enquanto eu tiver dedos e teclado e um computador eu vou espalhando por esse mundo fora. Quando a diferença de ser improvisador e ser repentista é quase igual, porque o improvisador está ali preparado para dar o imprevisto. O repentista, o que eu acho é que assim, chega naquela hora e o seu, se não passar aquilo, o seu esquece. Aquilo na hora sai. Eu bem é assim, na hora sai, mas se passar algum tempo e disser assim, o que é que disseste há bocadinho? Não lembro. Porque há duas coisas, vamos a ver. A gente conhece o Luís de Camões e conhecemos o Coates, somos todos poetas. Um tem uma poesia séria e o outro também tem, mas só com o outro era repentista em relação. Ele tinha resposta para tudo. Eu vou comprar duas pessoas aqui. O nosso homem de cá, São Bartolomeu, o Eliseu, é um contador completo. Não é? Sim, esse é. O Bruno Oliveira é um indivíduo repentista. Tem a resposta na ponta da língua ao que o Oliveira, ao que o Eliseu coloca. Portanto, ambos dois são cantadores, cada um do seu estilo. Olha, mas você veja uma coisa, o Eliseu dá-se com todo e qualquer um. O Bruno também canta com todo e qualquer um. Mas eu, na minha opinião, o Eliseu consegue contornar a coisa e não ofende. O Eliseu, para ofender alguém, muito se passou ali. Por isso é que eu comparei entre o Camões e o Coates. Ambos dois eram poetas. Um era repentista e dizia o que tinha a dizer, o outro era poeta, mas não dizia o que tinha a dizer. O senhor quer saber uma coisa? Por falar no poeta Camões, eu quando andava a estudar no liceu, apanhei a parte dos Lusíadas. Para mim isso foi um tiro no meu pé, porque eu dizia, mas porquê é que este homem nasceu para deixar esta coisa para ter que estudar isto? O senhor sabe que na altura o Camões tinha uma aberrância, eu não queria estudar aquilo, eu comecei a decorar aquelas primeiras coisas que toda a gente sabe, quase toda a gente sabe. Mas na altura aquilo era uma coisa, eu ia para o jardim da minha mãe, da minha freguesia natal, sentadinha, estou a ver uma árvore que a gente tinha lá antiga, que só tinha o tronco, e sentavam lá com o rádiozinho e com os Camões, a ler o Camões, e olha que eu inquietava. E depois hoje em dia, eu acho que estou a fazer
Não é como o Camões, nem se compara, não quero comparações aqui, é repentismo e coisa. Agora, eu hoje em dia estou a dar, se calhar, trabalho a alguém que um dia no futuro vai dizer assim, mas esta mulher deixou-me isto para ler. Falou da sua freguesia e de estar lá. O que é que a Serreta tem para si tão importante? Olha, a Serreta, eu não vou dizer que é as pessoas de lá, porque tem muitas que eu até já vejo e digo assim, olha, eles nem me conhecem e nem conhecem eles. Isso passou-se toda a vida. Foram aparecendo pessoas de outros sítios que a minha mãe também já dizia, este não sei quem é, não sei. Mas é assim, a Serreta é o local. E chego à Serreta, senhor, tem para mim um cheiro diferente. É como estar onde eu sempre estive e nunca saí de lá. É ter um cordão umbilical ligado àquela terra, porque foi a primeira que eu vi ao abrir as olhos para a vida. Foi a primeira que eu vi. Eu não conheço outro céu. Na altura só conhecia aquele céu, só conhecia aqueles arredores, só conhecia a vista para o mar, que é uma vista que eu nunca quis esquecer, porque é encantadora a vista para o mar. Porque a casa do meu pai era a mais alta da Serreta e ficava mesmo com a Graciosa em frente e as outras duas ilhas irmãs, que é São Jorge e o Pico. E aquilo, porque o meu pai era natural do Pico e a gente sempre tinha uma ligação com aquelas ilhas. Aquelas ilhas, para mim, eu gostava de as apreciar da varanda. O horizonte chamava-te sempre a atenção? Chamava-me. Então, quando era o pôr-do-sol, aquele pôr-do-sol, naquele tempo não me inspirava tanto, mas aquele pôr-do-sol agora inspira qualquer pessoa que passe por lá, mesmo que não seja para rimar, nem escrever, nem coisa alguma. És um amante da natureza? A natureza já me fez chorar. A natureza já me fez gritar. A natureza já me assustou e muito. Quando foi o sismo de 80, senhora, parecia-me que a natureza me estava a engolir. Aquilo era para engolir toda a gente. A terra era uma ondulação tal que parecia o mar. O mar era toda a terra estava toda a ondular. Havia o pico da Serreta às ondas. Eu pensei que aquilo era para engolir toda a gente. Só que, prontos, havia depois aqueles dias de maior fulgor, em que o verão, o sol, o desabrochar de plantas, as cores, a beleza das cores, aquilo também. E depois havia aquela cena de a festa da Serreta, chamava a ilha toda e fora da ilha, na segunda semana de setembro. Aquilo para mim era uma alegria ver aquele passar de gente, aqueles sons, aqueles perfumes das iguarias. O lavar da casa tinha um outro perfume depois. O mudar colchas, o mudar toalhas, o mudar tapetes. Era praticamente um ano a preparar-se para aquela festa. Sim, como agora os preparativos agora são completamente diferentes. Porque agora começa-se a preparar uma festa, portanto já hoje já se vai preparar a festa da Serreta, no sentido que fazem um convívio chamado um jantar de São Martinho, para ter apoios financeiros para a festa se fazer, que naquele tempo não era assim. Mas muito trabalharam o nosso pessoal antigo, muita força tinha. Senhor, muita força, e com as mãos e com o suor e com noitadas sobre aquele frio, que a Serreta era fria. A Serreta era talvez um poço de frio, senhor. Aquilo era um frio que enregelava a gente. Ela é gelada. É gelada. Mas só que agora, com estas alterações climáticas, eu penso que a Serreta está a melhorar muito nesse aspecto. Falámos de festas e vamos falar das festas que gostas ou não. Carnaval é uma das festas que gostas? Eu gosto de Carnaval. Já saíste em alguma coisa de Carnaval? Sim, nunca saí no Carnaval. Porque foste convidada ou porque nunca quiseste? Não fui convidada. E também não sei se... Sim, talvez. Agora está esses grupos da terceira idade. Se bem que não me estou a pôr nessa... Mas pronto, também não. É assim, eu não tenho nada contra essa na idade. Interessa é a pessoa ir com vontade, com alegria e dar de si tudo o que pode. Não é só ir ali
como que não fazer o que lhe está atribuído, ou então ir com a tristeza da morte na cara. Não, eu quero é que vá com alegria. Sim, quem vai tem que ir. Tem que ir bem disposto. Ali é patata, é alegre. E consigo transfigurar-me. Eu às vezes eu digo assim, não sou eu, isto não sou eu. Porque às vezes eu consigo transfigurar-me. Há pessoas que dizem, mas isto é a Rosa que está a fazer isto. Porque a maior parte das pessoas conhece-me de uma certa faceta. E há outras que me conhecem naquele bichinho que tem cá dentro, um bichinho que se molda só o que for preciso. Do Carnaval à tourada. Da tourada, As touradas é assim. Eu fui criada numa ilha de touradas, claro. Mas não sou rente, ainda estou sempre em cima de eu já não consigo estar em cima de um muro o dia todo, à espera de sair este, sair o outro, não sei o quê, não sei o quê. Esta coisa agora de ver em casa, sentada num sofá, às vezes dá jeito de ver uma touradinha sentada num sofá. As minhas touradas resumiam-se praticamente à freguesia da Serreta, à freguesia das 12 Ribeiras, e depois que casei já ia mais aos jantares, aos biscoitos, ao raminho, quer dizer, já ia mais longe. Mas agora, touradas já é, não, mesmo não tenho horários para isso, não tenho vida para isso, não, nunca tive vida. Tirando as touradas, tirando o Carnaval, temos o Espírito Santo, temos os bolos. Os bolos é bonito. Tem boas recordações dos bolos. O que é que te cativa no bolo? O que é que gostas? Eu tenho saudades de um senhor que já faleceu, que era o Sr. Manuel Martins, que era um senhor da Serreta, que cantava naqueles bolos da Serreta, os bolos da Serreta os mais animados. Eu consigo, talvez não passei pelos bolos todos, mas aquele é animado. Eu sei que é animado, porque no tempo que a minha madrinha do batismo era viva, ela fazia o bolo só para a gente. Era uma mulher divertidíssima, porque ela dizia, quando a senhora da igreja viesse ter com a gente, é que estávamos por casa. E às vezes ela vinha ter com a gente. Era tal a animação que aquilo... E então tinha o Sr. Manuel da Lília, que a gente dizia que era um primo, que era o Sr. Manuel da Lília. Esse Sr. Manuel gostava de dançar comigo. Não é brincadeira, porque eu sei que ele já gostava. Gostavas da dança? Gostava! Eu gostava. Tudo o que era assim. Olha, eu gostava de fazer as leituras na igreja. Que eu cheguei a ser... Eras beata? Não, senhor, não é questão, não era ser beata, porque eu muitas vezes estava na igreja e o pensamento andava nas aldeias. E às vezes tinha distrações que eram coisas sérias, mas não interessa. Interessa é que minha avó costumava levar mais para essa coisa quando ela era viva, é que me arrastava para a igreja e ia-me cativando, porque as avós são assim, as avós vão cativando as netas de uma forma ou de outra. E então, mas com isto, eu gostava das leituras, via aquela plateia, via aqueles olhos, aquela gente a olhar para mim e eu esforçava-me por dizer bem as coisas, por falar bem e por... Aquilo para mim era um extrapolar. Um elogio que tinhas através das pessoas. Não digo que não gostasse de um elogio ao outro, que pronto, quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de apreciarem o que a pessoa faz? Isso também é uma questão de... Pronto, todos gostam. Dá força, dá incentivo. E às vezes também, às vezes é preciso deitar sentido a outra coisa. Muitas vezes, se alguém nos critica, pode até nascer por mal. Eu agora já aceito melhor uma crítica. Porque eu antes eu ficava a morrer com uma crítica que dizia, prontos, ainda vou escrever mais, eu vou parar com isto, assim. Mas hoje eu digo, seu senhor, o dia que eu parar com isto é que eu morri. Porque isto já está de tal forma a correr-me nas veias que eu não consigo parar, e se eu paro eu fico triste. Quando falou na crítica, eu aceito todas as críticas que são construtivas, porque é de alguém que sabe mais do que nós. À partida, quando elas são construtivas, nós aprendemos. Agora, Exato. Quando há palhaçada que entra com perfis falsos nos canais sim. e vão atacar as pessoas por detrás de uma máscara, isso é de uma ignorância e de uma pobreza. Isso é como na vida real. Se está a ver a vida virtual, a vida real. A vida real, há sempre, toda a vida houve uns que estavam a olhar para o senhor e a dizer, aquele senhor sim senhor, aquele senhor é fantástico. E há outros que diziam, agora cá, aquele senhor não vale nada, não sei o quê. Isto é tudo no virtual, é a mesma coisa. Só que a diferença do virtual agora é que chega à velocidade do vulcão. O senhor antigamente ficava a saber de uma coisa, passado uma semana ou 3 semanas, agora o senhor sabe na hora. Se o senhor tiver a infelicidade de ficar marcado na hora com alguma coisa, está marcado. Mas tu reparaste que há 2 tipos de classe social de pessoas.
Aqueles que têm educação e que são humanos e que são homens da H grande, e há aqueles que são pequeninos e que são expostos de parte que atacam os outros. Isso é assim. As grandes pessoas não atacam ninguém. Só quem ataca alguém é alguém que é inferior. Porque é assim, com nenhum morde morto. Nunca ninguém chutou um cão morto. E se alguém enxota, com quem morder? É aqueles indivíduos que se sentem-se inferiores, que não têm capacidade nem inteligência de atingir o grau A e B, a função deles é tentar pôr os outros em vez. Mas isso é como o lodo. O lodo a gente suja a parede, a gente lava a parede e o lodo é para ficar branca. A gente tem que saber lidar com tudo. A gente chega-se a uma certa altura da vida que, por exemplo, há uma certa altura da vida que o senhor já não se atormenta com muita coisa. Não se atormenta mas eu também tenho uma resposta que eu dou para todos. Digo assim, olha, eu costumo dar palha aos burros e tenho aqui para te oferecer de graça. É a resposta que eu dou. E não tenho mais comentários a fazer. Estas coisas é assim. A gente todos merece. A gente todos merece. Respeito e a admiração, quando ela é mesmo apetecida, a gente todos merece uma crítica construtiva, a gente todos merece carinho, sobretudo carinho, porque esta vida é um sopro, a gente não pode ir para outro além com amargura, com ressentimentos, com tristezas, com aborrecimentos, porque isto só nos leva a gastar a nossa saúde fica para a via da amargura, a gente fica depois a isolar-se pelos cantos, a gente é bom lidar com todos com sinceridade, mas é pena que isto não se consiga e cada vez está mais difícil de se conseguir, porque há uma luta constante entre uns e outros para ver quem é que faz melhor, mais e não sei o quê, é uma constante luta. Isso é bom quando é transparente. Isso é bom, essa luta, realidade, quando é transparente. Agora, quando se jogo sujo e faz coisas falsas por trás com perfis falsos, isso é baixo nível. Isso é grave. Mas isso aí há coisas que... Mas também sabemos quem é. O problema é que a gente sabe, não sabemos quem é, mas nós sabemos quem é. Às vezes é difícil chegar lá, mas... Não é difícil de saber, hoje em dia já há maneira não é fácil, não é difícil de saber, porque se tem 7 ou 8 pessoas que são atacadas, essas 7 ou 8 pessoas sabem quem é que ataca. É aqui ou lá fora, esteja lá onde for. Nós sabemos. Mas olha, a gente tem que ver, agora, é sem ataques. Agora uma coisa certa. Essa coisa dos ataques é um baixo, é ir ao mais baixo nível. É isso, não tenho dúvidas nenhuma. Eu digo sempre, se quer fazer uma coisa qualquer, e tem uma câmara de convite. É melhor ser direto. Convido, vem bater comigo. As pessoas têm que ser diretas, João Paulo, e quando não conseguirem ser diretas, olha, sei lá. É como eu digo, é lodo e dou palha aos burros. Mas é uma mulher crente. Sou porque já tive provas, muitas vezes já tive provas silenciosas. Não é aquelas provas de dizer assim, é coisas silenciosas. O senhor às vezes já de reparar. Eu perguntei, no crente, silêncio. Não disse religiosa, falei de sim, crente. Mas crente. Só há dois crentes, o creio que sim e o creio que não. Não há mais que dois crentes. Talvez eu seja crente demais, porque às vezes eu creio em coisas que nem sei, às vezes sou ingênua na minha crença, mas prontos, talvez um bocadinho, eu talvez ainda tenha um bocadinho de infantil cá dentro, mas desde o momento que eu levo esta vida até ao fim, eu tenho que acreditar que ainda haja razão para a gente estar cá e fazer o melhor que a gente pode pelo próximo. Se bem que às vezes o próximo é como o senhor diz, a gente pensa que é um bom próximo e às vezes torna-se um universo, mas O que é a vida para si? O que é a vida para si numa sociedade em que vivemos hoje e o que prevê no futuro desta sociedade jovem que está-se a criar? Olha, hoje em dia eu não estou muito a ir a envolver-me na sociedade em pleno, eu estou mais no meu canto. Mais caseira? Estou mais caseira e prefiro o trabalho mais caseiro, prefiro dedicar-me àquilo que eu gosto mesmo. Para terminar, já estamos a prolongar um pouco mais, a sua escrita fez e já publicou algum dos livros da sua poesia? Eu publiquei o livro Serreta na Intimidade, que é, digamos, uma coisa que ficará para quem já está espalhado por quem o quis e por quem o... Qual deles é que foi o mais importante para si? Que mais pôs lá os seus pensamentos mais reais?
foi aquilo que, portanto, foi esta descoberta para a rima, foi homenagens que eu fui deixando feitas, nomes que eu pus lá que mereciam o meu carinho, pessoas que hoje se eu tornasse a escrever ia pôr muitas mais, ia dar aso a outra forma de organizar as coisas, só que nem sempre dá. As bolsas, você sabe que as bolsas estão muito procuradas e isso. Eu tenho coleções, eu tenho montes de coleções que ainda outro dia estive a ver. Eu tenho em discos, tenho em papel, como eu digo assim, em papel é pouco, mas em disco tenho e não sei o quê, e vou guardando. Só que há uma pena que eu tenho, que é as pessoas só são badaladas ou só são muito faladas, muito não sei o quê, quando morrem. Porquê? Porquê tem vida? E já tem pessoas que me acarinham e passam às vezes numa coisa e dizem assim, senhora... E eu fico assim, olha como é que esta sabe que... E depois eu penso, pois é. Pois é. Às vezes há pessoas que dizem já o meu nome e eu, como é que o senhor sabe o meu nome? E eu digo assim, pois é. É esta divulgação que vai surgindo. Porque eu antes, senhora, ainda dava o meu nome. Eu antes não punha o meu nome. Porque é que dizem que é a Azoriana? Eu, no princípio, era a Azoriana. E porquê que era a Azoriana? Para nascer açoriana, por causa daquela cedilha que às vezes fazia, na altura, nas gravações dos ficheiros. E disse, as cedilhas incomodavam um bocadinho para a gravação dos ficheiros. Em termos informáticos. Hoje em dia isto já está mais ultrapassado, mas eu preocupava-me em termos informáticos, que eu adoro a parte informática, evoluir com aquelas novidades, que não há uma novidade e quero aplicá-la, porque até agora me cativa esta história de a gente fazer os diretos, não sei o quê, qualquer dia, não sei, vamos ver. Mas é assim, isto do badalar as pessoas... é o que se mais vê hoje em dia e mais audiência então. Eu não entro nesse caminho. Esse é o caminho que eu fujo de lá. A morte dizem, falas-me da morte. Eu acho que a morte é uma coisa bonita. Num sentido. Não, eu tenho muita pena de haver a morte. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo de outras coisas. Não é da morte em si, é a forma como possa morrer. Só que é assim, eu já me vi num tamanho. Já me vi nesta escalada e agora estou mesmo a ver que está quase. Eu já não vi está na esquina. Outro tanto, eu tenho que aproveitar o quê? A tirar a alegria, a não entristecer, que já vi muitos dias tristes e agora está na hora de não entristecer. De virar o avesso. Vendo o avesso, uma palavra para as pessoas que estão lá fora, amigos, conhecidos, familiares. Olha, eu não vou nomear, para a juventude. Eu não vou nomear nomes porque seria um relatório da merda. É para todos os imigrantes saudosos, para todas as pessoas amigas e para aqueles amistosos das minhas fervosas cantigas e para aquela gente famosa. E para aquela que não é, vai um abraço da rosa. E acreditem que o bom é ter fé. Muito obrigada. E foi um prazer estar aqui contigo, porque muito havia para divulgar, para desenvolver em termos de, quer que seja da Serreta, ou de Angra, de trabalho, da tua vida, enfim. Mas quem sabe se quer para uma próxima. O que interessa nos dias de hoje é que a gente siga e que deixe rastros positivos e que haja amor, que haja paz, que haja entendimento e que as pessoas sejam transparentes acima de tudo. E que os filhos visitem os pais visitem os filhos e que haja nestes arraiais coisas que não façam empecilhos. Ok, obrigado. Boa noite a todos e até à próxima. Obrigada. É a lava, senhora, é a tal lava, que por onde passa tudo desbrava, e jaz luto fervente pela terra, que nunca mais das mentes descerra. Na memória fria
pedra crava, a saudade do verde que se agrava. Então o homem com fé volta e reconstrói o que o fogo de louve mói. No coração todas as cinzas ocultas recém-obras-primas divisórias das paredes que fixam as memórias. A 14 pedras se dizem ocultas quando fazem da brava ilha terceira a retalho da rima mais verdadeira.